Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, mais uma aula. E hoje nós vamos trabalhar mais uma das aplicações das leis de Newton que cai muito no vestibular, que são associados para exercícios para que você consiga responder com tranquilidade. Vamos lá. A aplicação das leis de Newton de hoje é baseado nos exercícios que envolvem elevadores. Legal? Quando nós falamos sobre elevadores, existe aqui um termo muito importante, nós vamos começar com ele, que é a ideia de você possuir, quando você está dentro de um elevador em movimento, por exemplo, um chamado peso aparente. Legal? Então o que nós precisamos entender é o seguinte: quando eu subo numa balança, e nós já discutimos a ideia do peso, da força-peso, da atração gravitacional, quando eu subo numa balança, a balança marca a minha massa. Por enquanto aqui nós vamos usar até o termo meio errado, né? Erradamente, vamos usar esse termo erradamente, a balança marca o meu peso. Mas quando eu subo numa balança, por exemplo, numa farmácia, num consultório médico ou na minha casa, eu subo na balança e a balança está parada em relação ao chão e o chão está parado em relação à terra ou no próprio solo, na própria superfície terrestre. Eu ali, numa situação de equilíbrio, eu empurro a balança me empurra, e nós vamos começar a desenhar essas forças, relembrar disso, tá? Então a primeira coisa que acontece é, qual a ideia do meu peso? Vamos lá. Quando eu subo em uma balança, e vamos supor que essa daqui seja a minha balança, ó. Tá? Tranquilo? Essa é a minha balança. Quando eu subo em uma balança, numa situação normal, aqui na minha casa, num consultório médico, o que acontece? Eu empurro a balança para baixo, aplico na balança uma força. Eu faço uma força na balança. Terceira lei de Newton. Então, aplicações das leis de Newton. Não é só da segunda. Tá? Eu empurro a balança com uma força. Ação. Se eu empurro a balança, ação, a balança me empurra. Reação. A força que a balança faz em mim, tá para cá. Ó. Essa é a força que a balança faz em mim. Ação e reação. Posso chamar isso aqui de F, esse aqui de menos F, se eu quiser. Se o F que eu faço na balança é 1000, a reação também é 1000. Detalhes, nós vamos utilizar nomenclaturas diferenciadas. Quando eu empurro a balança para baixo, numa situação de equilíbrio, porque eu estou agindo aqui por inércia, olha a primeira lei de Newton, a resultante sobre mim é zero, eu empurro a balança usando o meu próprio peso. Eu uso a força com que a Terra me puxa para empurrar a balança. Então essa força que eu empurro a balança, ele equivale ao meu próprio peso. Se eu empurro a balança com 1000, que é o meu peso, ação, a balança me empurra com 1000, o mesmo valor numérico, tá? Só que essa força que a balança me empurra, a balança sendo o plano, isso é chamado de força normal. Então a força que a balança faz em mim é a força normal. Que a partir de agora, para esses exercícios e para outros que você precise, essa força normal, a partir de agora, é chamado de peso aparente. Onde aparecer agora normal, eu coloco o peso aparente. E aí o legal é o seguinte, eu paradão no consultório médico, numa farmácia, o peso e o peso aparente aqui são idênticos em módulo. Então a balança marca um peso aparente exatamente igual ao meu peso. Então a balança marca corretamente o meu peso quando a balança está numa situação de equilíbrio. Por exemplo, quando não está dentro de um elevador em movimento. Tranquilo? Isso é o normal para o nosso dia a dia. Agora presta atenção no que eu vou fazer, tá? Eu vou agora desenhar um elevador. Nós vamos discutir aqui um exemplo, tá certo? Tranquilo? E vamos discutir o que é peso aparente, o que é normal e assim por diante. Nessa situação, por exemplo, ó, não existe aceleração da balança nem para cima nem para baixo, então meu peso aparente é exatamente igual ao peso. Então, numa situação aqui que eu vou colocar de repouso, vou colocar entre aspas aqui, ó, uma situação, tá? Normal, de medida de peso,
certo? Nesse caso, o peso aparente em módulo igual ao peso, o que a balança marcar é o significado da ideia da força com que a Terra te puxa. Ok? Então, um segundo enquanto eu faço o desenho aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. Desenho feito. Vamos discutir aqui. Essa caixa maior, esse quadrilátero maior, representa o meu elevador. Então, imagina a seguinte situação. Elevador. Né? Imagina a seguinte situação. Esse elevador, eu posso estar no térreo, apertar lá o 20º andar e o elevador subir. Para sair do repouso e começar a subir, ele tem que acelerar. Nesse momento, eu já vou pressionar um pouco mais as molas dentro da minha balança. Pode ser que ela marque valores diferenciados. Um peso aparente diferente do peso real, do peso de uma situação normal. É isso que nós temos que discutir. De repente o elevador já está subindo, eu apertei o 20º andar, no 19º ele começa um processo de frenagem. Pode ser que ela marque um valor diferente. Pode ser que o elevador esteja parado, marca o normal. Pode ser que o elevador esteja subindo durante um certo intervalo de tempo com velocidade constante. O que vai acontecer? Nós temos várias possibilidades. O que eu vou montar aqui é um roteiro para você ter a sua vida facilitada e, a partir do enunciado, não errar mais nenhuma questão. Ok? Então me segue aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho várias possibilidades. O elevador pode estar subindo, pode estar descendo. E eu tenho que trabalhar aqui nesse começo com vetores. Os primeiros vetores que eu desenho são os vetores das forças. Ou seja, numa situação ali normal, elevador parado, por exemplo, o que eu faço? Eu empurro a balança para baixo com o meu peso. Um valor em módulo igual ao meu peso. A balança reage e me empurra para cima com uma força normal, que a partir de agora eu chamo de peso aparente, para ficar mais fácil a ideia, tá bom? Então olha só, tenho dois vetores, um para cima e um para baixo. O que eu vou fazer? Eu começo a ler o exercício, e ao ler o exercício eu vou observar se o elevador sobe, se o elevador desce, se ele sobe freando, se ele sobe retardando, se ele sobe acelerando, né? Se ele desce acelerando, se ele desce retardando, ou se ele sobe ou se ele desce com movimento uniforme. Tudo bem? Então, vou fazer uma primeira possibilidade. Primeira suposição. Eu quero aqui fazer um exemplo em que o elevador sobe. Se eu pegar no texto, se eu descobrir, se eu ler, se eu observar que o elevador sobe, eu já tenho aqui uma garantia. Se o elevador sobe, o vetor velocidade está para cima. É essa a sequência que eu vou fazer. Se eu descobrir que o elevador sobe, eu desenho o vetor velocidade para cima. Ponto final. Tudo bem? Mas o elevador pode estar subindo o quê? Acelerando ou subindo retardando. Vamos lembrar. Quando o movimento é acelerado, o que isso significa? Que o módulo da minha velocidade aumenta. Lá na cinemática você lembra que o acelerado, a aceleração e a velocidade tem sinais iguais. Isso representa o que na ideia do vetor? Tá? Quando eu começo a pensar nos vetores, eu já posso trabalhar, esquecer um pouco os sinais e pensar em direção e sentido. Tá? Então, quando eu falo de aceleração e de velocidade, sem análise vetorial lá na cinemática, eu falo muito em sinais. Vamos colocar que o movimento é acelerado. O que isso significa? Quando o movimento é acelerado, não quer dizer que o A é positivo. Quer dizer que o A e o V têm sinais iguais. Isso aqui, na verdade, representa o quê? Que o vetor A e o vetor V têm o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Isso é o significado que nos importa aqui, ó. Porque aqui eu quero trabalhar a ideia do vetor e não a ideia do escalar, tá? Então você vai fazer o seguinte, vamos lá. Pegou um exercício que fala assim, um elevador sobe, pum, parou. Se o elevador sobe, o V está para cima. O elevador sobe acelerado. Se o elevador sobe acelerado, eu olho para onde aponta o V e coloco o A na mesma direção e no mesmo sentido.
Então, o que significa o acelerado? Que para onde apontar o vetor V, aponta o vetor A. Se ele estivesse descendo acelerado, o V seria para baixo, o A seria para baixo. É essa a sequência que você vai seguir. Vamos lá. De posse da aceleração, aí você vai pensar na segunda lei de Newton. Ó. Força resultante, vetor, é igual a massa vezes a aceleração. A partir dessa ideia vetorial, para onde apontar a aceleração, aponta a força resultante. Se aqui na minha sequência a aceleração está para cima, a minha força resultante tem que ser para cima. E olha só o que eu estou falando, força resultante. Vamos para cá agora. Eu tenho duas forças envolvidas, ó. Duas forças envolvidas. Uma para cima e uma para baixo. Se a minha resultante está para cima, aquela que está para cima tem que ganhar. Então, qual é a minha resultante agora para eu fazer a ideia do cálculo do módulo? O peso aparente que está para cima menos o peso, isso é igual a massa, vezes a aceleração. Legal? Então, aqui você matou a aplicação da segunda lei de Newton para esse exemplo em que o elevador sobe acelerado. Aí você vai colocar o valor do peso da pessoa que está lá dentro, a aceleração com que o elevador está subindo, o módulo, né? A massa da pessoa e descobrir se a balança marca mais ou marca menos. Como eu vou passar somando, ó, MA mais qualquer coisa, o peso mais qualquer coisa vai me dar um peso aparente maior. Quando o elevador sobe, imagina que aqui é você, ó. Quando o elevador sobe acelerando, ele tem que te empurrar. Então você pressiona mais a balança, a impressão que você tem é que você está mais pesado. Impressão. Por isso nós chamamos de peso aparente. Agora eu vou abrir isso aqui. Vamos lá. Peso aparente é o quê? A massa vezes a gravidade aparente dentro do elevador. Menos a massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a aceleração. O que eu vou fazer? Vou colocar a massa em evidência e vou cortar. Então a minha gravidade aparente dentro do elevador, se eu passar o G somando, vai ser G mais A. Certo? Então, o que acontece? Quando você está dentro de um elevador em movimento, existe a possibilidade de você ter uma sensação diferenciada de gravidade. Ter lá dentro uma gravidade aparente. Como se fosse a ideia de você, por exemplo, estar em um planeta diferenciado, com uma gravidade diferente, ou está em órbita. Então, isso aqui a gente começa a criar uma discussão a partir disso. Se por acaso aqui tivesse dado P menos PAP, quando eu passasse, poderia aparecer aqui um G menos A. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o quadro, você vai esperar um pouquinho, eu vou abrir a possibilidade de calcularmos a gravidade aparente em todas as possíveis situações de movimentos de elevadores e discutir a parte teórica disso aí para nós finalizarmos esse primeiro vídeo. Nós já discutimos a ideia vetorial, né? A ideia até mesmo escalar entre o que é acelerado, retardado. Agora vamos montar um esquema aqui para nós ganharmos um pouco de tempo, mas também entendermos toda a parte conceitual. Então, dentro de um elevador, você pode, às vezes, comprimir mais ou menos, com uma força maior ou menor do que o seu próprio peso, gerando pesos aparentes diferenciados, quando você pega um elevador em movimento, tá? Então nós vamos discutir a seguinte situação. O que acontece com o elevador? O elevador pode subir. Então, quando o elevador sobe, eu tenho três possibilidades para a subida do elevador. Ele pode subir em movimento retilíneo uniforme, mantendo a sua velocidade constante, que é a mesma ideia, a mesma sensação de você estar parado no chão, numa situação normal de medida de força-peso, de medida de massa. Tá? Então, quando o elevador sobe com movimento retilíneo uniforme, o peso aparente ele é igual ao peso, certo? A gravidade aparente é igual à gravidade, em módulo. Tudo bem? O elevador pode subir acelerando. Vamos colocar acelerado. Tá? O elevador sobe acelerado.
que é exatamente isso aqui que eu acabei de fazer, que é exatamente isso daqui, o exemplo. Quando isso acontece, G mais A. Então, quando isso acontece, a sensação de você parecer mais pesado, o peso aparente é maior do que o peso, a gravidade aparente é igual à gravidade mais a aceleração do elevador. Como eu somo, isso aqui vai aumentar. Agora, o que acontece? Ele pode subir, né? Freando, ele pode subir retardado. Se isso acontecer, o peso aparente vai ser menor do que o peso, a gravidade aparente vai ser igual a G menos A. Legal, galera? São as três situações da subida. Vamos para a descida. O elevador desce. O elevador pode descer em MRU, aí nós vamos repetir. Se ele desce em MRU, mesmo padrão. O peso aparente é igual ao peso, a gravidade aparente é igual à gravidade. Ele pode descer acelerado. Quando ele desce acelerado, eu vou escrever aqui, vou te explicar na sequência. Tá? O peso aparente é menor do que o peso, a gravidade aparente vai ser G menos A. Ele pode descer retardado, freando. Quando isso acontece, quando ele desce retardado, o peso aparente é maior do que o peso, a gravidade aparente é calculada por G mais A. Então agora vamos discutir isso aqui. Vamos lá. Estou no térreo. Imagina a seguinte situação. Tá? Eu sou esse pincel e o piso do elevador, onde está minha balança, é minha mão. Estou parado no térreo. Apertei o 20º andar, o botão do 20º andar. O elevador vai começar a subir. Para ele me levar, ele tem que me empurrar para cima. Ele tem que me dar uma pancada, um tranco inicial. Nesse momento em que ele empurra e vai acelerando, aumentando a velocidade, eu estou comprimindo mais a balança. A balança marca um valor maior por ser mais comprimida e esse valor é um valor enganador. Meu peso continua o mesmo, mas a sensação é que eu estou mais pesado. Então, na hora que eu subo acelerando, G mais A. Apertei o 20º andar, estou no 18º. O elevador começa o processo de frenagem para poder parar no 20º e eu descer. Como eu estou subindo e ajo por inércia, quando o elevador começa o processo de frenagem, o meu movimento para cima, mesmo que seja num curtíssimo intervalo de tempo, ele continua. Minha tendência é continuar com o meu movimento. Então, quando o elevador freia e eu continuo indo para cima, eu meio que descolo um pouco do piso, subo um pouco em relação à balança. Aí eu crio uma descompressão maior nas molas da balança. Ela marca um pouquinho menos. Sensação meio de alívio, né? Estou subindo e freio, de repente parece que eu continuo subindo e o elevador não. É essa a ideia. G menos A, eu estou subindo retardado. Efeito contrário. Quando eu começo a descer, estou no 20º e aperto o térreo. Eu estou aqui, o elevador faz o quê? Começa a descer. Meio que, parece que é um desenho animado. Eu estou aqui, o elevador começa a descer, eu vou ficar paradão lá? Não. Eu vou começar a descer pela ação do meu peso. Mas na hora que ele começa a descer, eu dou uma descolada do piso. Nem você ali naquele carrinho da montanha-russa, no comecinho, de repente o carrinho desce. Parece que você descola do banco. Esse descolar descomprime mais a balança, você tem um peso aparente menor. É o descer acelerando, ó. G menos A. Certo? Vai chegando no térreo, estou descendo, aí o elevador começa a frenagem. Ou seja, para eu parar, o elevador tem que ir me empurrando para cima enquanto eu estou com a tendência de movimento para baixo. Então, começa a comprimir mais. G mais A. Certo? Então, alguns autores, inclusive, vão escrever assim, olha, a gravidade aparente em um elevador pode ser calculado por G mais ou menos A. Aí, quando que é mais A? Quando que é menos A? Quando que é mais A? Quando ele está descendo, freando, ou quando ele sobe, acelerando. Tem duas situações em que você parece ser mais pesado dentro do elevador.
Tem duas situações que parecem ser mais leve, G-A, quando ele sobe começa o processo de frenagem e quando ele desce começa o processo de aceleração. E tem duas situações em que você tem um peso normal, em que mais ou menos no meio do caminho, né, sei lá, entre o segundo andar e o 18º, ao ir do térreo para o 20º, em que ele continua, né, continua o seu movimento, faz seu movimento com velocidade constante, um movimento retilíneo uniforme. Legal, galera? Então nós vamos seguir essa sequência aqui, para trabalharmos exercícios sobre elevadores. Tranquilo? Se você gostou dessa explicação, se ela vai te ajudar, compartilhe esse vídeo com outros alunos, com outros amigos, com seus amigos. Né? Inscreva-se no canal para receber exercícios desse conteúdo e de outras partes da física que sejam do seu interesse. Ok, galera? Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Vamos lá, aquele abraço!